Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja no seu coração. Mais uma vez aqui, tirando dúvidas, falando da palavra do Senhor, aprendendo, buscando crescer mais a cada dia. Nós temos uma pergunta hoje que foi enviada pelo Jason Silva. Um abraço para o Jason, obrigado por mais uma vez participar aqui. E a pergunta dele é referente aos evangelhos. Eu não sei se você já notou, mas alguns detalhes nos livros, nos evangelhos do Novo Testamento, não são iguais. Né? Por exemplo, Jesus curou ou libertou endemoniados em um evangelho, em outro evangelho aparece a mesma coisa, mas, por exemplo, um só endemoniado foi liberto por Jesus, enquanto no outro evangelho foram 2. E tem outros exemplos semelhantes a esse. Então a pergunta do Jason é essa: por que a diferença nos evangelhos? A Bíblia se contradiz? Pois é, então vamos entender o porquê. Na realidade é uma resposta bem simples e bem fácil para nós entendermos. Mas vamos primeiro ler então o que está escrito em Mateus, capítulo 8, do versículo 28 ao 34, mas não vamos ler tudo. Apenas o versículo 29. 28 e 29 vamos ler. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então, olha só, aqui Mateus fala que são 2 endemoniados. Mas eu não vou ler agora, mas só vou citar os versículos para você conferir aí. Só que daí em Lucas, capítulo 8, versículo do 26 ao 34, e em Marcos, capítulo 5, do 1 ao 20, fala que foi um endemoniado. Então as pessoas ficam assim, mas a Bíblia está se contradizendo, quer dizer, um falou que eram 2 e os outros 2 falaram que era 1. Na realidade não tem contradição alguma aqui, porque a Bíblia não se contradiz. Mas o que nós podemos observar aqui, e quero primeiro te dar um exemplo para você entender bem, por exemplo, eu encontro você, Felipe, aí eu te conto assim: ontem eu encontrei o João na rua. Mas daí, na realidade, eu tinha encontrado, podemos dizer assim, que o João e o Paulo estavam juntos. Mas quando eu te falei, eu só falei do João, porque você conhecia o João, você não conhecia o Paulo. Então nem adiantava te falar de uma pessoa que você não conhecia. Então, seria diferente, para ser uma contradição, eu teria que dizer assim para você: ontem eu encontrei apenas o João. Aí essa palavrinha apenas estaria dizendo que foi só uma pessoa que eu encontrei. E como na Bíblia não tem essa palavrinha dizendo que era apenas, então o que aconteceu aqui é que Mateus foi mais detalhista. Ele contou dos 2 endemoniados. Mas Lucas e Marcos, eles falaram apenas de um. Por quê? Porque era o mais conhecido na época. Era o mais proeminente, vamos dizer assim. Era aquela pessoa que estava endemoniado que causava mais problemas, era mais perigoso, era mais agressivo. E as pessoas conheciam. Mas Mateus já contou que junto com esse que era o mais agressivo e o mais conhecido, tinha mais um. Então que Jesus libertou 2.
Mas seria a mesma coisa do meu exemplo. Ó, eu encontrei João. Se eu tivesse dito eu encontrei apenas João, eu estaria ou mentindo, né? Ou, não sei lá, estaria contradizendo, de repente, se eu fosse contar para outra pessoa, de repente eu fosse contar para outra pessoa além de você, eu diria, ó, eu encontrei o João e o Paulo. Para essa outra pessoa eu falaria isso, mas para você eu falei só o João. Então por quê? Eu estava mentindo para você? Não, você só conhecia o João. Essa outra pessoa poderia conhecer o Paulo. Então é mais ou menos isso que aconteceu aqui. O Mateus, ele então contou dos 2 endemoniados. Eram 2. Mas ele resolveu contar apenas daquele que era mais conhecido, que era mais agressivo, que as pessoas tinham medo daquele homem. De repente o outro não estava no estágio de possessão que esse aqui estava. Então, vejam só, ele contou dos 2, mas o Lucas e o Marcos falaram apenas dele, o que era mais agressivo. E o Mateus disse, tinha mais um. Então é nesse sentido, né? Mas, então veja só, é a forma de contar. Não que seja mentira, mas é de repente porque não tem necessidade de falar. Foi isso que aconteceu aqui então. E também aconteceu com a cura dos 2 cegos, a mesma coisa. Mateus fala de 2 cegos, Mateus 20 e 30. Mateus era mais detalhista, provavelmente. Ele contou de 2 cegos que Jesus curou. E Lucas e Marcos novamente falaram apenas de um. Então, provavelmente seja isso. Mateus era mais detalhista e não achou achou necessário falar que eram 2, enquanto os outros disseram só do mais conhecido. Tá aí então, gente. Um excelente tema. Quero agradecer novamente aqui ao Jais. Obrigado por me enviar aí, né, essa pergunta, porque esse quadro aqui só pode ser feito por vocês que nos enviam as perguntas. Não é nós que criamos, não inventamos aqui. Envie suas perguntas, deixe aqui nos comentários aí a sua participação. É claro que a gente vai estar fazendo desde que seja uma coisa cabível aqui, né? E, tem gente que infelizmente não sabe como fazer, né? Mas você tem uma pergunta bíblica, vai nos ajudar, vai somar aqui para o nosso canal, vai nos abençoar e abençoar outras pessoas. Eu agradeço você que ficou até o final desse vídeo, convido você a clicar aqui, ó. Você vai clicar aqui, podendo entrar no nosso canal, podendo se inscrever e conhecer o nosso conteúdo. Deus abençoe, fique na paz.